Gostaria de estar saudando a todos, amados e queridos irmãos, ouvintes, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal e ao quadro Momento de Reflexão, onde estaremos aqui, considerando o tema A dureza do coração humano promove a ira divina. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por essa tão grande salvação, pela esperança viva em nossos corações de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui aguardamos, nos ajuda em todo momento da nossa vida, para que possamos estar trilhando este único caminho, que é o Senhor. Abençoa também, Senhor, neste momento dessa reflexão, e que nós venhamos ser maleáveis, Senhor, que aqueles que têm se colocado a exemplo de muitos, ó Pai, com coração pedrenido, Senhor, um coração duro, resistente ao Senhor e trazendo com isso somente, Pai, prejuízo, ao sofrer a Tua ira, não só nesse tempo presente, mas principalmente, Pai, durante toda uma eternidade. Senhor, a este, Pai, tem misericórdia, tira, Senhor, o coração de pedra, coloca, Senhor, um coração de carne, porque somente o Senhor é que pode fazer essa obra. Faz isso, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, e fica conosco, Senhor, durante todo esse tempo aqui. O texto que nós vamos estar lendo para a meditação nesta palavra é o Salmo 95, versículo 8. Será a base para essa reflexão, onde diz aqui, não, o salmista dizendo, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Aqui o salmista, amados, o contexto desse Salmo 95, o salmista ele trata do episódio que nós tomamos conhecimento dele ali no capítulo 17 do livro de Êxodo. Ali o povo, já liberto do Egito, tendo toda a experiência que teve com Deus ali, Deus deixando evidente a sua grandeza e a sua unicidade, que é uma prerrogativa divina. Unicidade, é o único Deus. Ali, aquele povo, não muito tempo, 2 meses saindo do deserto, passou a murmurar. A primeira murmuração foi quando foi em Mara, que a água estava amarga. E Moisés orando a Deus, Deus usando de longanimidade e misericórdia para com seu povo, orientou Moisés a tomar uma madeira ali próximo àquele rio, aquele rio Mara, aquela lagoa, aquele local, e aquela fonte, e jogando aquela madeira, Deus ele fez um milagre, e aquela água que era amargosa se tornou doce. Aquela madeira representa a palavra de Deus. E aquelas águas amargosas, representa, as fontes rotas. Aquelas águas amargosas representa os caminhos, prazeres que buscamos satisfação, que até a priori pode ser doce, mas depois, quantas consequências permanecendo nele, se tornam amargas. E essa questão dessa mudança, daquilo que parece ser plausível, mas é um espinho, um aguilhão em nossa carne, só poderá se tornar agradável após conhecermos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento aquela água se tornou uma água
bebível, saciável ali, saciou ali a sede e a necessidade do povo de Israel ali no deserto, mostrando que independente das circunstâncias que passar, estando nós em meio ao povo de Deus, que estamos falando do povo de Israel, em meio ao povo de Deus, é certo que o Senhor, Ele jamais nos deixará faltar nada. Bendito seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Depois daquele episódio, né, passaram para o local onde chamou 70 palmeiras, ali tinha uma fonte, foi um oásis. Porque na nossa vida cristã, amados, nós teremos, ainda que os percalços, as tribulações, não estamos livres dela, porém também não será algo permanente. Vai haver momentos de gozo, vai haver momentos de águas brandas, vai haver momentos que nós já veremos, né, que Deus ali tem nos concedido aquele período, né, haverá descanso, né, para nossas almas. Porém, isso está nos trazendo ensino através do caminhar e do peregrinar do povo de Israel no deserto, né, que ainda assim, né, nós precisamos somente administrar esses momentos. Como Paulo disse, aprendi a padecer necessidade e ter também em abundância. Porém, passou-se, tiveram que prosseguir, porque ali não era o lugar deles. E eles prosseguiram a viagem e aconteceu que passaram a reclamar do pão. Observe o contexto que estou trazendo para você aqui, né, que vão chegar ali onde nós lemos. E o povo passou a reclamar, tiveram fome, reclamaram, né, que porque Moisés trouxe eles para aquele deserto, porque Deus tinha feito isso, duvidaram de Deus, né, e se lembraram do Egito, dos melões, dos pepinos, e que era melhor do que estar ali naquela situação. Aí Deus, ele faz com que Moisés fale ao povo que ao entardecer Deus enviaria cordonizes, e diz a Bíblia que ao entardecer houve um vento que trouxe aquelas cordonizes, ato providencial de Deus e milagroso, glorioso, e aquelas cordonizes elas cobriam ali o acampamento de Israel e caíram ali. Não tiveram que atirar com estilingue, dar tiro, não. Caiu sobre o deserto e ali alimentou aquele povo murmurante, aquele povo empedernido, um coração duro. E Deus mostrando a sua misericórdia, e Deus mostrando a sua longanimidade. E somado a isso, Deus mandou no dia seguinte, passou a enviar o pão do céu. Observe a expressão que a Bíblia usa: pão do céu. Mostrando que a providência é de Deus. A nossa sustento vem de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porém, passou o período, diz a Bíblia, que eles reclamaram até mesmo deste pão e chamaram de pão vil. Porém, Deus se revelou e esse queixume, se queixaram quando chegaram em Meribá, ou Massá, diz o texto bíblico. E reclamaram, era uma parte do deserto, não tinha água. Reclamaram de novo que não tinha água. Deus orientando Moisés ali em Sim, né, na área de Sim, no deserto, mandou Moisés subir ao pico do monte e de lá bater. Foi a primeira vez que Deus falou com Moisés, mandou ele bater com a vara, mandou levar alguns lideranças ali para testemunharem, né? E ali Deus mandou bater na rocha, e a rocha dela saiu água. E a Bíblia diz que essa rocha era Cristo, diz que representa Cristo, diz que a água bateu naquela rocha e saiu água e saciou a sede de todos, amado. E ficou conhecido aquela região Massá. E Massá significa lugar de provação, lugar de teste. Ou seja, há momentos na nossa vida, na nossa carreira cristã, no nosso caminhar com Deus, que Deus vai nos pôr à prova. Se a nossa atitude será, ainda dentro desse período que estamos passando de prova ou de teste,
Um coração agradecido ou um coração empedernido? Um coração agradecido ou um coração empedernido, cuja boca só sai murmuração, reclamação e até mesmo chegamos ao ponto de blasfemar contra Deus, desafiar a Deus. Porque nesse episódio aqui, que não é o último, e que faz parte do contexto desse Salmo 95, diz-nos a Bíblia que eles perguntaram se Deus estava ali mesmo. Colocaram em xeque, né, ali a presença e o cuidado de Deus e o poder de Deus em sustentar aquele povo que passava ali o número de 2 milhões entre homem, mulher e criança. E diante disso, o salmista ele diz, na leitura que lemos, né? E no versículo 7 ele diz aqui, ó: porque ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas que ele conduz. Então, se ele está conduzindo, amado, Deus ele dará recurso para todo momento nesse percurso. Oxalá que hoje ouvisse a sua voz. Aí ele diz no versículo 8: não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, quando no deserto, quando vossos pais me tentaram, olha só, me provaram e viram a minha obra. Agora olha o que o Senhor diz no versículo 10. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Por isso, olha só, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Observe o cuidado que temos que ter com respeito à nossa trajetória cristã. E aqui, eu deixo aqui como 3 pontos para essa reflexão depois desse prólogo aqui, que a dureza do coração humano promove a ira divina. Quando se mostra ingrato, não reconhecendo os seus caminhos, como lemos no versículo 10. Segundo, porque a Bíblia, eu quero ler aqui agora na King James, versículo 10. Durante 40 anos permaneci contra aquela geração e declarei, irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração, olha só, ingrato, que não reconhece os meus caminhos. Esse é a primeira razão em que o coração, a dureza do coração, vai promover a ira de Deus. Segundo, quando se esquece da bondade de Deus, versículo 9, que eu vou ler aqui, você lê aí, eu leio aqui na King James. Quando ele diz: quando vossos pais me desafiaram e puseram à prova, embora tivesse, olha só a parte última do versículo, embora tivesse visto o meu grande feito. Israel, amados, viram a bondade de Deus. O povo de Israel, eles viram a bondade de Deus em todo o tempo. Primeiro lugar, porque viram que Deus ouviu o clamor deles. Diz Êxodo 3 que eles clamavam pelas aflições que passavam no Egito. Foi eles que clamaram. E Deus ouviu. E disse que ele tinha visto as aflições do povo e que ele desceria para tirar o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito. Deus levou ele pelo deserto. Deus conduziu eles até aquele momento de tomar posse da terra prometida. E o que é que eles fizeram? Eles não creram, puseram à prova. O contexto desse salmo está aí. Puseram à prova. E Deus fez com que aqueles que até 25 anos iriam rodear o deserto até morrer. Por isso que diz que a ira de Deus durou 40 anos. E aqueles dali morreram por conta da ira que promoveram, por conta da dureza do seu coração diante de Deus. E não querer ouvir Deus falar. Deus falou para ele tomar posse, eles não quiseram tomar. Olha o preço
desta desobediência frente a essa dureza de coração. E por último, quando a dureza do coração humano promove a ira divina, quando se mostra obstinado a tal ponto, amados, de desafiar a Deus, que foi o versículo que nós lemos, versículo 9, parte B, apertar parte A e B, quando ele diz: quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova. Ou seja, a dureza de coração levou eles a um ponto que não jamais deveria chegar, ao ponto de desafiarem a Deus. Desafiarem a Deus. E Deus, ele se irou porque ali chegou no limite. E aquela pessoa, aqueles israelitas, até os 25 anos de idade, ou seja, morreram, ou de 25 em diante, melhor dizendo, morreram no deserto. Só ficou os mais novos. Morreram no deserto, cada um deles. E durou esse tempo 40 anos, sofrendo a ira de Deus. Então, duas coisas aqui fica para nós encerrar. Primeiro, que a certeza que a dureza do nosso coração promoverá a ira de Deus. Porém, duas lições nós aprendemos aqui. O deles foi temporal. Morreram no deserto e não entraram na terra prometida, que é o símbolo para nós da nossa promessa de estar com o Senhor, né, num tempo eterno. Porém, fica também a questão da consequência de momento. Consequências que podemos sofrer por conta da ira que nós promovemos, por conta da dureza do nosso coração. Ainda em face das evidências, manifestações de Deus em nossa vida, nos dando o pão de cada dia, nos dando fôlego de vida, nos concedendo graça, sabedoria para a sobrevivência. E nós esquecemos, e além de tudo isso ser claro para nós, como testemunho do cuidado de Deus, nós escolhemos nos tornar pecadores invertebrados. Pessoas duras de coração. E disso chega ao ponto da obstinação em desafiar a Deus. Porque é um desafio a Deus quando nós promovemos aberrações, né, no que diz respeito àquilo que é de Deus ou ao nome de Deus. Porém, há também a consequência de que essa ira poderá nos conduzir à morte, em que jamais o nosso coração será aberto. Deus deixará com que o nosso coração permaneça sob essa dureza. E não venhamos ter mais nem sequer a condição de ter a esperança de uma vida eterna com o Senhor. O nosso lugar, pelo contrário, por conta dessa ira, será no desprezo eterno. Há muitos que buscam minimizar a ira de Deus. Já disse isso aqui no canal. Mas à luz da palavra de Deus, os atributos de Deus não é um maior ou um menor. Deus, na sua essência, ele é amor. Porém, a ira de Deus não é a ira como a do homem, que a qualquer momento, não é assim. Fato este que Deus foi tratando com esse povo, tendo misericórdia e longanimidade, prova de que, ainda que ele se irou, ele promoveu a misericórdia. Ele deu corda para Israel, como nos ensina. Então, não brinque com esta longanimidade de Deus, não brinque com a misericórdia de Deus, não despreze, para que você não chegue a um ponto de desafiar a Deus, de tentar ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo contrário, nos coloque e nos faça com que nós venhamos ter um coração obediente. Um coração que jamais venhamos murmurar,
mas um coração agradecido, até mesmo no momento difíceis, na confiança de que aquele tempo ele vai passar, que ali há um propósito de Deus, que ali há um cuidado de Deus e que a vitória ela vai chegar no seu tempo oportuno. Porque a promessa dele é que ele nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Amém? E um abraço também a todos, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, te agradecemos, Senhor, por este momento, estar até aqui, Pai, meditando sobre essa realidade que não pode fugir à nossa reflexão. Palavras que nos confrontam, palavras que nos servem de alerta, para redobrarmos, Senhor, nossa atenção com respeito ao nosso sentimento. Aquilo que estamos depositando, aquilo que estamos cultivando e alimentando, Senhor, no nosso coração. Porque a tua palavra diz que é dele, do nosso coração, que procede a saída da vida, Senhor. Então, ó Pai, que do nosso coração saia o louvor, que nosso coração, exemplo de Paulo e Silas, que estava ali meio à prisão, naquele poço, Senhor, meu Deus, eles resolveram orar e decidiram também cantar louvores ao Senhor. Seja, Pai, o nosso coração movido a este sentimento e jamais, Senhor, a um endurecimento. Que isso não é de uma hora para outra, Pai, mas isso vai ter um tempo. Se dermos linha, isso vai acontecer e nosso coração poderá chegar a esse ponto, ainda que o Senhor fale conosco, ainda que o Senhor esteja usando os seus instrumentos, ainda que o Senhor esteja usando os seus atos providenciais para que nós venhamos despertar do sono. E nós, infelizmente, passamos a escolher permanecer na dureza do coração, o que promoverá, por certo, Pai, a ira do Senhor. Como o texto claro, bíblico que nós lemos no salmista, no Salmo 95, deixou claro que o Senhor se irou com aquele povo durante 40 anos, Pai. Um povo empedernido e acabaram ficando ali no deserto. Não somos diferentes de Israel, Pai. Não somos diferentes deste povo, Senhor. Nós temos a mesma inclinação e corremos o mesmo risco. Por isso o Senhor nos guarda. É o que nós pedimos, ó Pai. E nos dá um coração disposto. Em nome do Senhor Jesus. Que nós oramos e suplicamos todas essas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.